Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ardala, do ateliê Pega Pega Fofurices, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a costurar uma bolsinha de mão, uma clutch, que é uma peça muito fácil de fazer, muito simples, mas que traz todo um charme no acabamento do zíper, que é este acabamento de zíper embutido e que deixa a nossa peça com uma abertura ampla. É uma excelente peça para presentear nas datas comemorativas, como aniversário, no Natal. E a minha sugestão hoje é utilizar os painéis personalizados com as iniciais dos nomes lá da minha parceira Ateliê As Beltranas. E neste painel das Beltranas, nós já temos a parte da frente e a parte de trás da bolsinha e temos também a alcinha de mão. Então, é só a gente recortar, deixando uma margem de tecido ao redor de cada painel, fazer a aplicação na manta e começar o nosso projeto. Vamos lá? E para produzir a nossa peça, nós vamos precisar do recorte da alcinha, que já vem no painel, de um cursor, de 20 centímetros de zíper. Aqui eu estou utilizando o zíper de metro número 5 e cursor número 5. Vamos precisar de um quadradinho de tecido para fazer o acabamento do zíper na medida de 4 por 4, 2 pedaços de manta R2, um pouquinho maior do que o nosso painel. Observem que eu cortei o painel deixando uma margem de tecido branco ao redor. E aqui eu já apliquei este tecido com o ferro de passar na manta e vamos precisar de 2 vezes no tecido do forro na medida de 22 por 15. Nós vamos iniciar o projeto passando uma costurinha de segurança exatamente sobre o risco que tem de contorno da nossa peça. Vamos fazer isso na parte da frente e na parte de trás e já vamos passar um pesponto nas 2 laterais da nossa alcinha. E como é que eu dobrei essa alcinha? Eu dobrei como um debrum. Então, eu peguei a nossa faixinha, que vem lá no painel, primeiro dobrei ao meio, e depois eu dobrei as 2 pontas ao meio novamente. E aí, a gente faz a última dobra, tendo uma faixinha já com acabamento, só pra gente passar a costurinha. E aqui nós vamos refilar o excesso de tecido e manta que ficou ao redor do nosso painel, deixando uma distânciazinha aqui de mais ou menos 1 ou 2 milímetros. E aí, para o tecido não ficar desfiando, nós vamos selar todo o contorno da peça com um isqueiro. E nós vamos aplicar a nossa alcinha de mão aqui do lado esquerdo da nossa peça. Então, você vai medir uns 2 dedos aqui da parte de cima e vai fazer a aplicação da alcinha aqui nesta lateral. É só passar uma costurinha aqui para prender e a gente vai deixar a nossa alcinha presa aqui. E para fazer o acabamento nesta pontinha do zíper, neste vídeo eu vou sugerir para vocês a utilização de cola de silicone líquida. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que é da Clutch Suzy, em que eu ensino a fazer este acabamento com cola de contato, aquela cola de sapateiro. Mas como muita gente tem alergia ao cheiro daquela cola, desta vez eu trouxe utilizando a cola de silicone líquida. E para fazer este acabamento é muito fácil. Você vai abrir uma das pontas do seu zíper e na lateral você vai passar um pouquinho de cola de silicone, é bem pouquinho mesmo. Com a cola passada, é só pegar essa pontinha e virar ela até chegar na lateral do zíper. Assim. A gente faz um triângulo com essa ponta. Vamos segurar um pouquinho para a cola fixar. Agora, nós vamos virar este zíper
para o lado avesso e vamos passar um pouquinho de cola de silicone nessa pontinha aqui da lateral do zíper. Com a cola passada, a gente volta aqui pro lado direito, só pra gente conseguir visualizar onde a gente vai dobrar. E aí, você vai pegar essa pontinha aqui do zíper e vai virar para trás. Assim. Então, o acabamento do meu zíper vai ficar assim. Na parte de trás, ele fica desse jeito. E para não ficar segurando aqui, você coloca um clipezinho. Vamos fazer a mesma coisa deste lado aqui. Com a pontinha já pronta, pela outra ponta, a gente vai encaixar o nosso cursor. Então, você abre um pouquinho o seu zíper, encaixa um lado do cursor, pego a outra pontinha, encaixo do outro lado. E agora, com as duas pontinhas encaixadas, eu vou segurar o meu zíper aqui com a mão esquerda e com a mão direita eu vou empurrar a parte de cima, para ele encaixar aqui no zíper. Encaixou e o zíper tá retinho, é só segurar o carrinho e puxar aqui para o meio. E para você saber se você encaixou certinho, é só você observar os dois lados do zíper. Se ele estiver abaulado igualzinho dos dois lados, você encaixou o cursor corretamente. Com o cursor já passado no zíper, nós vamos fazer o acabamento desta pontinha reta. E para isso, a gente vai utilizar aquele tecidinho de 4x4 e vai dobrar como um debrum, que nós vamos encaixar na ponta do zíper. E a gente vai lá na máquina e vai passar uma costurinha de pesponto, prendendo, fazendo o acabamento desta ponta do zíper com este tecido. Passei a costurinha fazendo o acabamento do zíper, agora eu posso refilar esta ponta que está sobrando. Com o zíper pronto, nós vamos posicionar ele de forma que o acabamento fique para o lado esquerdo. Então, você vai virar o seu zíper frente com frente para a sua peça. E vai posicionar ele de forma que sobre 1 centímetro de cada um dos lados da nossa peça. E agora, eu vou lá na máquina e vou prender este zíper aqui com uma costurinha de segurança. Costurinha de segurança já passada. Agora, nós vamos aplicar o forro, frente do forro com frente da parte externa. Posiciona o forro bem certinho aqui, prende o seu forro. E agora, nós vamos lá na máquina de costura e eu vou aplicar este forro aqui pelo lado da manta. E para isso, eu vou utilizar este calcador de zíper, que é um calcador bem fininho. Se você estiver costurando com máquina doméstica, utilize aquele calcador para zíper. Eu encaixo o meu calcador bem grudadinho no meu zíper. Então, eu vejo onde meu zíper está, aqui pelo lado da manta, encaixo o meu calcador e faço costura. Essa partezinha aqui de trás, eu vou costurar depois. Quando chegar no meu cursor, eu vou levantar essa parte externa e vou passar o meu cursor para o lado que eu já costurei. Levanto o meu calcador, mantenho a agulha abaixada e passo o cursor lá para trás. Aqui nós chegamos sobre o zíper, então vem costurando bem devagarzinho e continua com a costura reta até aqui no final. Agora, eu viro a minha peça pelo lado do forro e vou continuar a costura até aqui no finalzinho. Com o forro aplicado, agora nós vamos fazer uma costura de pesponto do lado externo da nossa peça. Então, a gente vai jogar o forro para o lado direito e tudo isso aqui, olha, tecidinho do forro, zíper e manta, vai ficar para o lado esquerdo. A gente vai dobrar a nossa parte externa sobre tudo isso. O forro vai ficar virado para o lado direito, o zíper vai ficar virado para o lado direito.
E a gente vai lá na máquina e vai fazer uma costura de pesponto aqui, com distância de um pezinho de máquina. E agora, nós vamos aplicar este ladinho do zíper na parte de trás da nossa bolsinha de mão. Então, é só virar o zíper frente com frente. E aqui, nós precisamos alinhar bem direitinho as duas laterais da nossa bolsinha, para que não fique torto. Então, alinha certinho a lateral, prende a lateral com um clipezinho, e aí eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança, prendendo este zíper aqui na parte de trás. Com a costurinha de segurança passada, observem que a minha peça tá bem alinhadinha dos dois lados. E nessa hora, você precisa conferir também se a sua peça tá retinha, porque depois não tem como destacar esse zíper e colocar de novo. Então, se ficou torto, você já desmancha essa costura e aplica novamente o seu zíper para ficar tudo bem alinhadinho. E agora, nós vamos fazer a aplicação do forro deste lado do zíper que a gente acabou de aplicar. Posiciona frente do forro com a frente do outro forro que você já colocou, alinhando pela parte de cima, alinha certinho pelas laterais. Vamos prender tudo isso aqui e pelo lado da manta, nós vamos fazer a aplicação deste forro exatamente como a gente fez do outro lado. Com o tecido do forro aplicado, agora nós vamos passar o pesponto na parte externa. Joga o seu forro para o lado direito, traz o outro forro para o lado direito e a parte da frente da nossa bolsinha para o lado direito. Para o lado esquerdo, vão ficar essas camadinhas: a pontinha do tecido, o zíper, a manta, e sobre essa camada, a gente vai tombar a parte externa. E agora sim, a gente vai passar um pesponto unindo todas essas camadas. Costurinha de pesponto feita. E agora só falta a gente fazer o fechamento da nossa peça. Então, você vai unir frente com frente da parte externa, alinhando bem certinho essa divisão aqui, e vai passar um alfinetinho nesta parte, para não sair do lugar. Faz a mesma coisa do outro lado, e aí nós vamos alinhar essa parte aqui de cima, para não acontecer de ficar assim a nossa peça. E vai prender com clips. A mesma coisa do outro lado. E agora, com esses 4 pontos alinhados, a gente vai prender toda a nossa peça para fazer o fechamento. E como a minha peça é curva, eu fiz uma marcação aqui no meu forro, com uma distância de 1 centímetro de cada um dos lados, e utilizei o cone de linha para fazer o arredondamento dos cantos do tecido do forro. Observem que a costura do forro, ela tem uma margem maior do que a costura da parte externa. E eu sempre faço isso nas minhas peças, para que o forro, ele se encaixe perfeitamente dentro da peça, não fique aquele forro todo frouxo. E a união entre essa costura do forro, que é maior do que a costura da parte externa, ela é feita com uma costurinha em diagonal. Então, eu venho costurando, quando chega nesse ponto, eu faço uma costurinha em diagonal e continuo a costura no contorno da minha peça. Prontinho, minha peça já está toda fechada, só falta fechar agora a abertura do forro quando a gente desvirar. E o que a gente precisa fazer aqui é refilar este excesso de tecido que tem no forro, para que ele não fique fazendo volume dentro da nossa peça. Além de refilar o forro, a gente precisa também fazer uns picotezinhos nos 2 cantos arredondados. Se você não tiver a tesoura de picotar, é só vir aqui e fazer um picote com a sua tesoura.
E agora nós vamos desvirar a nossa peça. Pela abertura do forro, você vai abrir o seu zíper, encaixa a sua mão aqui por dentro, desvira os cantinhos. Com a ajuda de um hashi ou uma agulha de tricô, a gente vai encaixar dentro da nossa peça e vai acertar toda essa lateral, forçando um pouquinho para essa costura assentar. E aqui no cantinho do zíper, você encaixa o seu dedo, empurra esse acabamento para fora e agora é só fazer o fechamento do forro. Você pode fazer o fechamento à máquina ou com pontinho invisível, como você achar melhor. Forrinho fechado, vamos encaixar aqui dentro da nossa clutch. O que a gente precisa fazer agora é ir lá no ferro de passar e passar o forrinho aqui dentro, passar a parte de fora da nossa peça para ficar tudo bem encaixadinho. Prontinho, a nossa clutch está pronta, ficou uma graça esse acabamento, fica um acabamento super bonito aqui no canto. Como a gente prendeu tudo certinho antes de costurar, as duas partes se encaixam perfeitamente. Aqui na divisão do tecido, a gente prendeu também com alfinete, então encaixou certinho. Então, a nossa bolsinha de mão tá prontinha, ficou uma graça, com um acabamento primoroso, tudo encaixadinho, bem bonito. E se vocês também gostaram, deixem um comentário aqui pra mim, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me acompanhem lá nas redes sociais e me marquem se fizerem essa fofurice aí no ateliê de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.